Este robalo foi apanhado num buraco que eu já conhecia. Era um buraco que eu tinha descoberto há cerca de 4 anos, mais ou menos, num dia de água muito suja. Eu devia estar 1 metro, 1 metro e meio de visibilidade, e eu vi uma pedra que eventualmente devia ter bom aspecto, não conseguia ter bem essa noção por causa da água turva, mas pareceu uma pedra grande e poderia meter peixe. Fui descendo lentamente até me aproximar da pedra cada vez mais, e à medida que me vou aproximando começa-me a parecer que estou a chegar a uma espécie de entrada para um buraco, uma galeria, e a verdade é que realmente era uma entrada. Estava tudo escuro lá dentro e eu só vi a sair lá de dentro um peixe, um robalo, em direção a mim, também devagar, sentiu que eu estava a cair, a chegar, e veio ver o que é que eu era, veio ver o que é que se passava, então veio de cabeça, devagar também, em direção a mim, e meteu a cabeça um pouco fora do buraco. Eu consegui apontar e dar-lhe um tiro bom, dei-lhe um tiro na cabeça, no apagador, e ele não mexeu mais. Foi bom porque eu pensei, bem, o robalo morreu logo, não estrabuchou, não se mexeu, nada, e então pode ser que, no caso de estar lá mais peixe dentro do buraco, nem tenham dado pela minha presença e que não se tenham assustado e ainda estejam lá. Então vou ver se ainda há lá mais algum peixe dentro. Pronto, fui espreitar dentro do buraco e a verdade é que estava lá mais um robalo de 1,5 kg. Este anterior que eu tinha apanhado tinha 3 kg, era um robalo de bom porte já. E a seguir consegui tirar então um de 1,5 kg, graças a ter dado um bom tiro no robalo anterior. A partir daí fiquei com uma boa referência daquele buraco, não é? Marquei o buraco, voltei lá sempre que ia mergulhar naquela zona, mas a verdade é que durante 4 anos nunca vi mais nenhum peixe naquele buraco. Talvez fosse da hora que eu ia lá, talvez fosse da maré, pronto, várias coisas influenciam o peixe estar enterrado ou não estar. Às vezes o buraco está mais areado, está menos areado, etc. Está com algas, está sem algas, pronto, tudo influencia. Mas a verdade é que nunca mais vi nenhum peixe naquele buraco. No entanto, continuo a insistir porque sabia que era um buraco que ia meter peixe. Era um buraco que realmente tem bom aspecto para meter peixe, e continuo a insistir até que em março deste ano voltei a tirar lá outro robalo, um robalo também de 3 kg. Desta vez tive de entrar lá para dentro do buraco e quando acendo a lanterna vejo um rabo de robalo, vi que era um robalo também de bom porte pelo tamanho do rabo, e vejo um rabo de robalo no canto. Apaguei a lanterna, aproximei mais um pouco e quando acendo a lanterna outra vez, quando já achava que tinha o robalo a tiro e já a arma a apontar, já está ele virado de frente para mim, ainda nesse canto do buraco, mas já de frente para mim, sem se mexer, e consegui-lhe dar um bom tiro também no apagador e pronto, apanhei mais esse robalo de 3 kg, foi o terceiro robalo que eu apanhei naquele buraco. Até este dia, não é? Até este dia em que me apareceu esta boa surpresa deste robalo grande.
Posso dizer que tive sorte porque por aquela entrada, por onde eu entrei, dá para ter acesso a dois, digamos assim, dois lados da pedra, dois buracos dentro da mesma pedra. Tem um buraco do lado esquerdo e um buraco do lado direito. E a verdade é que eu já apanhei peixe tanto do lado esquerdo como do lado direito. O peixe ali não tem um único sítio para estar. Então eu tive sorte, eu digo que tive sorte porquê? Porque para além de espreitar para o lado certo onde estava o peixe já estava a ir embora. Ele sentiu a minha presença e já estava a sair do buraco. Então eu, à medida que espreito, consigo ver o robalo a ir embora e ainda lhe consigo dar um tiro já quando ele está quase a sair do buraco. E se eu tivesse espreitado primeiro para o outro lado, para o lado direito da pedra, quando fosse espreitar para o lado esquerdo, o robalo já não estava lá e eu nem tinha percebido sequer que o robalo estava naquele... tinha estado naquele buraco que estava ali escondido. Portanto, é por isso que eu digo que tive alguma sorte, mas a pesca submarina é assim, é feita de sorte, de azar, de uns dias melhores, outros dias piores, lances correm bem, outros lances que a gente não sabe sequer como é que acontecem e correm muito mal, mas acho que isso também acaba por dar uma certa piada a este desporto, não é? E pronto, e foi assim.